presidente Bolsonaro anunciou a sua vontade de privatizar a Petrobras como falsa solução para combater a alta dos preços de combustíveis e do gás de cozinha, elevados artificialmente, já que o Brasil é autossuficiente em petróleo e poderia formar os seus próprios preços internos. Nem na época da ditadura se permitia falar em privatização da Petrobras. Ao contrário, os militares fortaleceram a Petrobras e as demais empresas estatais. A Petrobras é a principal ferramenta do desenvolvimento brasileiro, maior empresa do hemisfério sul, e nasceu das manifestações de rua nos anos 50, na popular campanha "O petróleo é nosso". Somente o povo brasileiro unido agora, novamente nas ruas, poderá impedir essa demolição de Bolsonaro. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande honra, uma grande satisfação poder ter novamente esse diálogo, esse encontro com toda a audiência de Telesur, especialmente para falar de um tema dramático que afeta a nação brasileira, que é o desmonte de uma de suas principais empresas, fundamental empresa do Brasil, que é a Petrobras, mas vem sendo fatiada pouco a pouco por interesses que atendem os poderes externos, imperiais e a ganância das multinacionais. E para nos falar dessa tragédia brasileira e apontar, inclusive, esse caminho de revertê-la, de defender a pátria, a nação brasileira, as empresas estatais, nós temos a grande satisfação de ter aqui conosco que foi um criador fundamental de uma dessas subsidiárias da Petrobras, a chamada BR Distribuidora, recentemente privatizada de maneira ilegal, que é o doutor Silvio Massa, construtor da cidadania, construtor da pátria brasileira, construtor da principal ferramenta, junto com toda uma legião, né, de brasileiros nacionalistas e patriotas, seguindo o sonho e os atos do ex-presidente Getúlio Vargas, e a quem, então, dou boa noite ao doutor Silvio Massa, agradecendo a sua presença aqui em Latitude Brasil. Boa noite, doutor Silvio. Boa noite, meus agradecimentos pelo convite. Me sinto muito honrado em fazer essa conexão com a Telesur. Doutor Silvio, hoje a nação brasileira está pagando preços aviltantes pelo litro da gasolina, pelo litro do diesel, pelo botijão de gás, inalcançável para as famílias, é uma maneira de torturar, uma maneira de destruir a economia popular. Mas isso foi planejado com perversidades por aqueles que privatizaram, por exemplo, a empresa em que o senhor foi um dos dirigentes, superintendentes, criada pelo ex-presidente Ernesto Geisel, a Petrobras Distribuidora. Conta para nós o que significou a importância da Petrobras Distribuidora e por que se pagam esses preços aviltantes hoje. Historicamente, até 2016, você não registra nenhuma greve de caminhoneiros por causa dos preços. Havia uma estrutura de preços que considerava a renda média do brasileiro e a Petrobras fixava os preços com um imposto único, numa estrutura controlada pelo CNP, que é o Conselho Nacional do Petróleo. Por que, então, a Petrobras conseguia realizar preços justos, corretos, honestos, compatíveis com a renda do brasileiro e distribuindo em todo o Brasil, seja no interior de Manaus, seja no Rio Grande do Sul? Estava presente e garantida a distribuição com preços justos e qualidade garantida. A partir de 2014, você tem uma grande alteração.
na verdade, você modifica o objetivo da Petrobras, que era um complemento, um instrumento para o desenvolvimento industrial do país, para o desenvolvimento da nossa soberania, nossa independência como país, como nação. A partir daí, surge a figura do acionista, a partir do Fernando Henrique Cardoso, que coloca as ações em bolsa nos Estados Unidos, e a Petrobras passa a ser subordinada à legislação americana. Hoje são 42% de um total de 60% que pertence aos americanos. Fundos de pensão de aposentados americanos, cuja exigência é receber dividendos para complementar a renda deles lá. E aí reduz bastante a capacidade da Petrobras de gerar a mesma renda. Só para lhe dar um exemplo, a Petrobras, no ano retrasado, tinha um faturamento de 152 bilhões de dólares. Este ano ela fecha com 54 bilhões de dólares. É uma queda brutal de rendimento, de venda. Criaram, então, um mecanismo planejado, torturante, que é trazer para o Brasil, país autossuficiente em petróleo bruto, aos custos mais baixos, competitivos com a Arábia Saudita, numa faixa baixíssima de extração de $2,15 aproximadamente o barril, para um custo total de 20 o barril final. Quando você hoje tem no mercado internacional girando em torno de $80. Essa é a margem bruta do mercado internacional para as multinacionais. Hoje a Shell produz no Brasil 200 mil barris por dia e praticamente importamos da própria Shell 200 mil barris de derivados. Veja que enviamos o bruto e recebemos o derivado, obrigando a ociosidade de 30% em média das nossas refinarias. São ações criminosas contra a economia nacional, contra o povo, contra a sociedade. Não há outra palavra para se aplicar a essa política suicida contra o país. Eu me lembro que em 1988, na promulgação da nova Constituição, 441 congressistas votaram a favor da inserção do monopólio do petróleo na União. A partir desse ponto, foi uma grande vitória. Você teve 6 votos contra e 441 brasileiros corajosos desafiaram o establishment e votaram a inserção na Constituição do monopólio do petróleo para a União. Com o Fernando Henrique Cardoso, com a traição de colocar sob o domínio dos americanos o capital da Petrobras, praticamente eles nomeiam o Conselho, e o Conselho começou a alterar os estatutos, as regras de condução da própria empresa. Lembro muito bem de uma preocupação do ex-presidente Ernesto Geisel, quando ele, sabendo como se comportam os custos e os preços distribuídos pelas multinacionais no Brasil, a maior preocupação dele era criar um parâmetro que pudesse, na hora de reajustar os preços, ter um parâmetro confiável, porque as multinacionais, Texaco, Esso, Shell, etc., elas se remuneravam muito em cima de taxas do ativo imobilizado. Com isso, elas compravam terrenos na parte marítima de Ipanema, junto ao mar, terrenos altamente valorizados que cresciam o seu imobilizado. E sobre esse imobilizado exigiam remuneração. Existe um filme chamado Cabra Marcado para Morrer, no interior da Paraíba,
leste do Coutinho aparecem 2 tanques, um da Texaco e um da ESSO. Lá no interior da Paraíba, eles iam comprando tanques velhos, incorporavam no imobilizado e aí exigiam remuneração sobre esse tipo de terreno altamente privilegiado aqui na zona sul do Rio, nas estradas de São Paulo, em toda a costa litoral do Brasil. Aliás, esse filme ganhou o Festival do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, lá em 82, 83, por aí. E eu conheci muito, não apenas o Coutinho, como Dona Elizabeth, Pedro Teixeira, que foi assassinado. Agora, o senhor dizia, doutor Silvio, sobre essa visão estratégica que o presidente Geisel, que havia sido um dos participantes, junto ao ex-presidente Getúlio Vargas, da criação da Petrobras, da Revolução de 30, pegou em arco da Revolução de 30, ele tinha uma visão estratégica que o senhor disse que ia revelar aqui quando ele decidiu fundar aquela empresa, aquela ferramenta da qual o senhor foi superintendente, diretor, a Petrobras Distribuidora. Qual foi essa visão? A visão dele era criar um parâmetro para comparar com os segmentos dos balanços das multinacionais. Um parâmetro confiável, onde não adiantava mais as multinacionais comprarem terrenos altamente valorizados e exigir sobre os preços a remuneração. Então, ele tira da superintendência de distribuição, que era muito atacada pelas multinacionais, porque dizia que os custos, nós escondíamos os custos, e o presidente Geisel resolve criar exatamente a BR distribuidora para ter parâmetros confiáveis e esses parâmetros serem comparados com os balanços das multinacionais. E os preços caíam. E não havia greve de caminhoneiros, não havia reclamação de consumidores, porque havia a Petrobras como vigilante de custos e vigilante de preços. Você podia confiar exatamente nesse instrumento de controle, que você não tem hoje. Hoje, com a privatização da BR, nada me espanta se formar um cartel exatamente com a antiga distribuidora, combinando preços. E eu não sei até onde vai resistir uma renda de brasileiro que é 12 vezes menor à renda de um americano. E o preço que o americano paga do diesel é 12 vezes menor que o preço do diesel no Brasil. Quando a Petrobras está com uma margem de lucro realmente absurda, não é o ICM dos estados que está onerando, é a margem de lucro em cima do diesel para gerar dividendos, exigência dos acionistas americanos, receber dividendos. Ela pagou no ano passado e parte desse ano 32 bilhões de dólares de dividendos. Isso reduz a capacidade de investimento, a Petrobras está reduzida praticamente ao Sudeste, está vendendo todas as áreas da Bahia, todos os campos do Nordeste, vai vender refinarias, já vendeu 2. Se mantiver esse PPI, que é o preço internacional de importação, você viabiliza a venda das outras refinarias. Se você considerar o preço formado pelo custo do mais baixo barril que existe na história do petróleo, é do pré-sal, embora tenham vendido campos altamente produtivos. Até onde vão esticar essa corda? Vão esticar essa corda até a declaração do atual presidente, dizendo: estou pensando em privatizar a Petrobras. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. O senhor vai continuar o seu raciocínio, mas precisamos fazer aqui uma pequena interrupção no programa Latitude Brasil. O senhor já revelou coisas importantíssimas, como o presidente Geisel na presidência da República e o senhor na presidência da Petrobras Distribuidora, fazia uma espécie de regulação, né? O Estado participava regulando em favor
do consumidor e do país enfrentando as multinacionais. Mas nós voltamos no próximo bloco discutindo essa ideia absurda do presidente Bolsonaro em privatizar a Petrobras. Voltamos já já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando aqui com o doutor Silvio Massa de Campos, que escreveu esse livro aqui, importantíssimo, A Desconstrução da Petrobras, um crime de lesa pátria, porque a Petrobras é muito mais do que uma empresa, é uma ferramenta da nacionalidade brasileira, a maior empresa do hemisfério sul, que está sendo destruída em fatias, como o doutor Massa, que foi presidente, foi diretor, superintendente da BR Distribuidora, né, que foi privatizada, já revelou aqui como que o ex-presidente Geisel, aliás, vale lembrar para o público latino-americano que o ex-presidente Geisel apoiou o governo de Agostinho Neto lá naquela época, inclusive o Kissinger veio reclamar com ele. Você está apoiando o Agostinho Neto, você está fazendo o jogo de Cuba em Angola, e o Geisel diz: a nossa política externa não está em debate com o senhor. Mas, Silvio Massa, como você encara que alguém, como o presidente da República, possa dizer de cara lavada que quer privatizar a Petrobras? Na verdade, ela está por dentro já privatizada. Quando você tem um conselho com um ex-presidente da Shell como membro desse conselho de administração, eu não preciso dizer mais nada. A composição do conselho é praticamente indicação dos acionistas americanos. São pessoas de confiança dos acionistas. E o conselho decide vender, decide fixar preços, importar derivados e criar a ociosidade das refinarias. A minha maior preocupação é que o planejamento das refinarias brasileiras ao longo de todo o território nacional foi planejado para evitar exatamente a carência de um Estado em relação ao outro. Se você privatizar refinarias, você está dando um monopólio privado naquela região. Um atual diretor da Petrobras, provavelmente preparado em logística sem qualificação, disse que a privatização das refinarias permitiria a concorrência. Ou seja, se a refinaria do Rio Grande do Sul aumentar demais o preço, a refinaria de São Paulo concorre. Isso aqui é uma logística de doido. Praticamente não existe essa possibilidade. Uhum. Eles estão partindo praticamente para reduzir a capacidade de refino do Brasil e importar. É a mesma coisa se você pegasse o cafezinho brasileiro, a média brasileira, e colocasse no mesmo nível do café na Itália, em Roma ou em Paris. O povo deixaria de tomar a média, como está deixando de usar a gasolina ou deixando de usar o diesel. Essa é a grande verdade. Você reduz o consumo por falta de renda. No caso, são os derivados de petróleo. Amanhã pode ser a carne. Aliás, a carne já é um reflexo dos preços internacionais. Uhum. Você paga o preço do óleo de soja realmente praticamente no nível internacional. Aonde está a renda do brasileiro para suportar essa transferência de renda praticamente para uma natureza
de um controle internacional. A gente... Salta aos olhos a criminosa programação contra o país que essas medidas representam, quando, na época em que o senhor dirigia a Petrobras distribuidora, havia a filosofia que era posta em prática do poço ao posto, para ter um controle total e competir em defesa do país com as multinacionais. Era uma filosofia que o ex-presidente Geisel incentivava. O senhor conviveu com ele diretamente. Foi, aliás, indicado por ele, né? Na verdade, nada tem de novidade nessa integração vertical, porque as multinacionais não abrem mão da integração vertical. Quer dizer, inclusive, explorando petróleo em vários países, mantendo as refinarias, são 145 refinarias no Golfo do México, controladas pelos americanos, quer dizer, em números terminais. Então, essa estrutura deles, para eles defendem com unhas e dentes, e não permite. O Brasil estar subordinado. Foi subordinado ao Império Holandês, subordinado ao Império Inglês, e agora é subordinado ao Império Americano. Na verdade, as Forças Armadas, depois da Segunda Guerra Mundial, foram envolvidas em treinamento, em compatibilização, mas há grupos militares nacionalistas que não devem estar concordando com o que está se passando. Embora, historicamente, haja esses laços, esses vínculos de treinamento de oficiais brasileiros, formando uma consciência mais internacional que nacional. Mas nós temos gestos históricos que nos animam, nos inspiram, nos estimulam e nos encorajam, como foi o próprio gesto de Getúlio Vargas, criador da Petrobras, e de outros tantos brasileiros que não deixaram a chama se apagar. Por isso que o senhor chama aqui no seu livro a desconstrução da Petrobras de um crime de lesa pátria. Doutor Silvio Márcio, eu queria lhe agradecer muito pela sua presença, com a sua voz nacionalista, anti-imperialista, sua defesa dos interesses do povo brasileiro. E aqui, no Latitude Brasil, as portas estarão sempre abertas para a sua lucidez. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, Beto. Um grande parabéns pelo programa de vocês. Obrigado, doutor Silvio Massa de Campos, ex-superintendente da Petrobras Distribuidora, um dos nacionalistas célebres na construção dessa ferramenta da nação brasileira, que é a Petrobras, que está sendo destruída, como ficou revelado nessas lúcidas e realistas explicações dadas pelo doutor Silvio Massa, mas chamando para uma reação. Nós temos que defender a pátria brasileira e recuperar a Petrobras. Latitude Brasil fica por aqui. Um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem. Tchau. Muito obrigado. Obrigado.